Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A gente está na questão 68 da prova de medicina da Santa Casa 2025 e a questão 68 tinha uma imagem para dar uma dica para a gente de qual era o assunto. Essa imagem tinha duas carguinhas representadas, uma Q1 e uma Q2. Entre essas duas carguinhas a gente tem uma linha horizontal que está unindo elas levemente, assim, bem suave. Entre essas duas cargas, mas não aparentemente no meio, tem um ponto P que aparentemente está mais próximo da Q1 do que da Q2. E embaixo do ponto P, a gente tem uma representação que diz E igual a zero, tanto E quanto zero com a setinha em cima. O que significa isso? Campo elétrico é nulo no ponto P. Então, isso tudo a gente olha só pelo desenho. E sabendo disso, automaticamente o que precisa vir na nossa cabeça? Ele está falando de campo elétrico, a gente tem que lembrar daquela parte da elétrica que relaciona aquelas quatro formulinhas que são muito parecidas. A força elétrica, que é KQQ sobre D quadrado, o campo elétrico, que é o que ele está falando, que é zero, KQ sobre D quadrado. Aí a gente também tem o potencial elétrico, que é o V, KQ sobre D, e a gente tem a energia potencial elétrica, que é KQQ sobre D. Ok, lembramos das quatro formulinhas que são parecidas e a gente vai ler agora já pensando nisso. Ele fala para a gente considerar dois objetos de dimensões desprezíveis, então são cargas pontuais, e eletrizados com cargas Q1 e Q2. Há um ponto P, localizado entre esses dois objetos, sobre o segmento de reta que os une, em que o campo elétrico resultante produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto é nulo. Então, o campo elétrico resultante dessas duas cargas, neste ponto aí, entre elas, é igual a zero. Nessas condições, e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2 têm, aí tem duas partes cada uma das respostas. Então, ele quer saber primeiro se as cargas têm sinais opostos ou o mesmo sinal, e na segunda parte da resposta, ele quer saber o valor do potencial elétrico no ponto P. E as opções são ele ser nulo, necessariamente positivo, necessariamente negativo, diferente de zero ou nulo de novo. Então, primeira coisa, vamos analisar primeiro o sinal das cargas. Para a gente poder analisar o sinal das cargas, a gente vai ter que lembrar como é que se comporta o campo elétrico gerado por cargas pontuais. E como é que ele se comporta? Quando a gente tem uma carga positiva, o campo elétrico vai sempre sair dele. Então, todas as linhas de campo elétrico saem de uma carga pontual positiva. As linhas de campo vão representar, por exemplo, se a gente estiver analisando uma carga positiva e ela seja a Q1, então a gente vai querer um ponto para a direita dele. Então, um ponto à direita dele, a gente vai ter um campo elétrico saindo dele, então a gente teria um campo elétrico para a direita, supondo que fosse ela. Ou se essa carga fosse a Q2, aí a gente teria um ponto à esquerda dela, e aí o campo elétrico seria apontando para a esquerda, que é saindo dela. Certo? Faz sentido? E se a carga for negativa? Se a carga for negativa, é o contrário. Aí as linhas de campo estão todas entrando nessa carga. Ok, então se a gente tiver um ponto à direita dessa carga, aí o campo elétrico vai estar apontando para a esquerda, porque vai estar entrando nela. E se a gente tiver um ponto à esquerda dessa carga, o campo elétrico vai apontar para a direita, porque está entrando nela. Ok, então a gente já entendeu a ideia. Agora vamos olhar para o desenho. Como é que pode, no ponto P, o campo elétrico resultante ser zero? Com certeza, o campo elétrico gerado pela carga 1 está se anulando com o campo elétrico gerado pela carga 2. Se essas duas cargas estão uma para a direita e outra para a esquerda desse ponto, significa que os campos elétricos que elas estão gerando nesse ponto são campos elétricos na horizontal. Então, com certeza, um dos campos está indo para a direita e o outro campo está indo para a esquerda, bem retinho, ainda bem. Imagina que está retinho. Então, a gente tem um campo para a direita e um campo para a esquerda. A gente não sabe qual é o campo da carga 1 e qual é o campo da carga 2. Então, quais seriam as possibilidades? Ou o da carga 1 está indo para a esquerda e o da carga 2 está indo para a direita, ou ao contrário. Ou o da carga 1 está indo para a direita e o da carga 2 está indo para a esquerda. Certo, se for a opção de cima, se o campo da carga 1 estiver indo para a esquerda, significa que ele está entrando na carga 1, o que significa que a carga 1 seria negativa. E se o campo da carga 1 estiver para a esquerda, o da 2 está para a direita. Se o da 2 está para a direita, significa que está entrando nela, o que significa que ela também é negativa. Então, a opção número 1 seriam as duas cargas serem negativas. Na opção de baixo, a gente teria o campo 1 indo para a direita, então ele está saindo da carga 1, o que significa que a carga 1 seria positiva, e o campo da carga 2 está indo para a esquerda, ou seja, está saindo da carga 2, o que significa que a carga 2 seria
positiva. Então, a gente tem duas opções. Ou cada uma delas é positiva, ou cada uma delas é negativa. O que significa que, obrigatoriamente, essas cargas têm o mesmo sinal. Então, não pode ser a letra A que diz sinais opostos, não pode ser a letra B que diz sinais opostos, não pode ser a letra C que diz sinais opostos. Então, já estamos em dúvida entre duas. Dentre essas duas, ambas começam com o mesmo sinal, ok? Só que na letra D ele fala que o potencial elétrico no ponto P é diferente de zero, e na letra E fala que o potencial elétrico no ponto P é zero, é nulo. Então, a gente só vai ter que analisar se é zero ou se não é zero. O que a gente sabe? Se o campo elétrico naquele ponto é zero, significa que esses campos estão se cancelando. Para que os campos estejam se cancelando, além de estarem em sentidos opostos, que é o que a gente já tinha analisado, eles precisam ter o mesmo valor. Porque se o campo 1 fosse maior ou se o campo 2 fosse maior, a resultante daria um dos dois para um dos dois lados e daria a subtração deles e não zero. Então, a gente sabe que se o campo elétrico resultante é zero, isso significa que o E1 é igual ao E2. E aí, se a gente lembrar das fórmulas, ó, campo elétrico é kq sobre d quadrado. Enquanto que o potencial elétrico, que é o V, é kq sobre D. De maneira que a gente consegue perceber que, para a gente transformar o campo elétrico em potencial elétrico, basta a gente multiplicar por uma distância. E aí, se a gente multiplicar por uma distância, vai cortar o D quadrado que tinha lá embaixo do campo. Então, E vezes D faz que a gente chegue exatamente no potencial elétrico. Então, o potencial elétrico é o campo elétrico vezes uma distância. Se os potenciais elétricos são iguais, e a gente multiplicar cada um deles por uma distância, cada um com a sua respectiva distância, a gente vai ter os potenciais. Só que as distâncias não são iguais. Então, se as distâncias não são iguais, mas se os campos são iguais, a hora que a gente vai comparar o V1, que é o E1, vezes a distância, que eu vou chamar de D1, que é a distância da carga 1 até o ponto P, ó, esse daqui é o D1. E o D2 é do ponto P até a carga 2, claramente muito maior, né? Então, V2 é E2 vezes D2. Só que os Z's são iguais. Então, se a gente tem o mesmo valor sendo multiplicado por um valor diferente, não tem como os dois darem o mesmo valor. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, a hora que a gente fosse fazer o campo elétrico resultante, aliás, isso, o campo elétrico resultante, a gente leva em consideração direção e sentido. Por outro lado, quando a gente for analisar potencial elétrico é uma grandeza escalar, então não tem direção e sentido. Então, o potencial elétrico resultante é simplesmente a soma do V1 com o V2. Se as duas cargas têm o mesmo sinal, vamos supor que fossem as duas positivas, o campo elétrico do V1 seria positivo e do V2 também. Mesmo que eles fossem iguais, eles não se anulariam. E se fossem as duas negativas, essa seria negativa, essa também, a gente vai somar números negativos, a gente vai ter um número negativo também. Os potenciais elétricos só se anulariam se a gente tivesse uma das cargas sendo positiva e a outra negativa, e além disso a gente teria que ter o mesmo valor de potencial, nenhuma dessas coisas está acontecendo aí. Então, com certeza, o nosso potencial resultante é diferente de zero, portanto, nossa afirmação certa é a letra D. E é isso, gente, espero que tenha dado para entender. Na minha opinião, talvez essa tenha sido uma das questões mais difíceis de física dessa prova, não sei. Gostaria de saber a opinião de vocês. Se vocês estão resolvendo todas as questões, por favor, me contem nos comentários qual vocês estão achando a mais difícil. E se essa fez sentido, ou se vocês ficaram com alguma dúvida, também me contem nos comentários, por favor. É isso, gente. Continue acompanhando. Estamos quase chegando no final. A gente tem mais 2 questões e aí a gente acaba a física dessa prova. Tchau, tchau. Se cuidem.